Rafael, teve alguma coisa boa no seu dia? Sim, essa placa aqui, ó. Essa placa maravilhosa. Foi a coisa que aconteceu no meu dia de melhor. Gente, o que eu queria falar pra vocês hoje é sobre o fato de você estar condenado a existir. Aí quando eu falo assim, você está condenado a existir, você pensa, não, o Rafael ele só fala pra mim. Rafael só fala para as pessoas que elas é que estão condenadas. E que o Rafael ele é a Joana Dark. Ele veio salvar todo mundo, ele não está condenado, ele não precisa fazer leituras, ele já sabe tudo, ele tem todos os conhecimentos importantes. Então, é eu que tenho que perceber que eu estou condenado. Ele não. E aí a gente precisa esclarecer as coisas. Quando uma pessoa vem aqui e ela fala com você, e eu não vou dizer assim, talvez, que o termo correto seja abrir o coração para as pessoas, né? Talvez o termo seja ter uma conversa intelectual com as pessoas, falando, né, a realidade após aí se constatar que normalmente as coisas elas têm um significado, mas o fato delas terem um significado não significa que elas sejam coisas libertadoras, né? As pessoas então, elas procuram significados, né? Um conjunto aí muito grande dessas coisas. E algumas, né, vão acabar encontrando realmente, né, esse significado. E quando eu falo encontrar, não é que elas vão saber sua missão de vida, não é que elas vão começar a acertar tudo na vida, que elas vão saber os números da loteria e que ganhar o prêmio da loteria e fazer a divisão desse prêmio vai tornar elas almas extremamente caridosas e que todas essas pessoas tenham que ganhar uma placa de rua porque elas são realmente as grandes vencedoras e elas merecem tudo de bom. Não é isso aí não. Seria muito fácil, né? Seria um trabalho assim extremamente fácil eu usar essa visão reducionista e daqui a pouco eu vender uns cursos aí pra vocês, eu ganhar um dinheiro, vocês comentarem assim, esse cara tem uma energia muito boa, esse cara, ele parece o sol do Teletubbies, que o sol lá tá sempre sorridente e ele tem carinha de bebê, e eu tenho que amar ele por causa dessas duas coisas e porque as palavras dele foram feitas para me confortar. E esse ato de confortar é maravilhoso e ele impede que eu comece a gritar no quarto escuro. Claro, aí sempre vem a pessoa bacana e diz assim, olha, mas eu não conheço gente que grita no quarto escuro. E aí a pessoa, ela simplesmente não sabe que isso é um exemplo. O que eu estou fazendo aqui é trazer exemplos. Eu não estou dizendo que isso aí acontece nas residências das pessoas. Eu não vou dizer que toda pessoa a partir de hoje tem que começar a fazer isso. Não. O que eu estou dizendo é que às vezes a pessoa, talvez, ela queira ficar num quarto escuro e às vezes gritando. E às vezes esse quarto escuro, ele tem que ter ali algum tipo de isolante acústico para que ele não incomode os vizinhos ou ela não incomode os vizinhos, certo? E é assim, né, gente? Os animais
às vezes quando começam a latir, às vezes quando começam a miar. Será que eles reclamam da existência também? Olha, gente, eu não sei. Eu realmente não sei, tá? Eu sei que o ser humano, quando ele entende a realidade, ele vai reclamar da existência. E às vezes até aquele que não entenda muita coisa, ele vai reclamar da existência. Às vezes, pelos motivos errados, sim, vai reclamar aí pelos motivos errados. Às vezes a pessoa que não entende nada da existência vai reclamar pelos motivos certos? Vai reclamar pelos motivos certos. Então não tem ali, né, como a gente passar pela vida sem de alguma forma ter reclamado. Porque o feto, quando ele nasce, ele tem algum problema, tá? Porque ele chora. Então ele enfrenta algum problema quando nasce. E se tá na barriga da mãe, bom, daí eu não sei. Eu realmente não sei dizer pra vocês, tá? Se a pessoa assim acaba falecendo na barriga da mãe, assim, se ela chega assim a ter algum tipo de contato com a dor, né? Não sei se vai ser uma dor física, tá? Então, da barriga da mãe, talvez vocês possam retirar aí da equação. Talvez aí vocês que tenham mais conhecimento, vocês coloquem aí nessa equação e façam o cálculo que vocês desejam fazer. Que as pessoas assim, elas pensam que quando eu faço o meu vídeo, eu tô aqui segurando uma espada flamejante. Eu tô esperando um dragão para eu montar em cima desse dragão. E eu vou sair cuspindo fogo por todo o lado ruim, né, que existe aí em todos os países do mundo. E que eu vou, de certa forma, salvar o mundo, tá? Que eu sou uma alma diferente. E essa alma diferente, ela por si só já é capaz de eu ter essa capacidade aí de salvar o mundo. E eu acredito que não. Agora, eu não posso chegar e comprar uma algema e sair por aí algemando as pessoas que elas queiram acreditar que eu sou essa alma aí, que eu vou salvar o mundo, tá? Que eu vou ter um nome artístico e que esse nome artístico vai me dar poderes, e esses poderes aí vão ser suficientes para eu ter uma legião de fãs, para eu ter uma legião de admiradores, né? E essa legião de admiradores, ela vai me possibilitar ser famoso, e essa fama vai ser tão grande que vai ser possível, sei lá, eu ganhar muito dinheiro com isso, ou eu salvar todo mundo. E aí as pessoas que têm revista em quadrinho, elas vão se livrar das revistas em quadrinho, elas vão comprar a minha revista e elas vão ter os problemas resolvidos. E aí quando elas crescerem, elas vão querer ser que nem eu. Eu realmente não posso fazer isso, gente. Eu não posso impedir as pessoas aí no mundo de pensar assim. O que eu posso fazer realmente é levar conhecimento para as pessoas, esperar que elas tenham uma felicidade realmente genuína, ou que elas tenham momentos de felicidade genuíno, verdadeiro, nada fabricado. Isso eu posso fazer, gente. Isso eu posso fazer mesmo, tá? Eu tenho como fazer isso mesmo. Posso ir ali, aí eu faço uma venda,
eu posso montar uma associação, eu posso montar um clube. E aí quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô milionário, que eu tô bilionário, mas elas também não conseguem muitas vezes entender que isso é só um exemplo. Aí eu monto isso aí e reúno umas pessoas, e essas pessoas aí todas, elas têm que gostar do que eu faço, elas não podem me criticar. Se eu digo pra elas que conforto muitas vezes não está atrelado à felicidade, elas vão ter que assinar embaixo. E aí eu fico no meu mundinho, eu fico na minha bolha, e dentro dessa bolha eu vou ter ali os melhores amigos do mundo, eu vou ter os melhores familiares do mundo, eu vou precisar desembolsar muito dinheiro para manter isso aí. E é isso, né, gente? Isso é suficiente aí para eu viver uma vida mais hedonista, né? E já peço para você pesquisar o que é hedonista aí. Vai ser importante. Não só para o vídeo de hoje, mas vai ser importante aí para outros vídeos. E aqui hoje está batendo recorde porque está passando muitos carros. Provavelmente estão indo para a praia, porque aqui era para ser um local onde não circula tanto carro, mas aí a cada 3 minutos pelo menos está passando um veículo por aqui, né? E a vida é isso, gente. A vida, ela é uma grande condenação. Você pode brigar com os fatos, você pode brigar com as notícias, tá? Quando eu falo notícia, é coisa feita por um jornalista inteligente, uma coisa que é real, uma coisa que aconteceu de fato. Então você pode brigar com os fatos, pode brigar com as notícias, pode fazer o que você quiser, pode vir me xingar, você pode vir me elogiar, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser irônico, você pode ser cômico, você pode andar num carro confortável e dizer, olha, andar num carro confortável vai te fazer feliz. Tu não tá feliz porque tu não anda num carro confortável. E aí vai vir pessoas que vão dizer, olha, tu não tá feliz porque tu não vai em camarote de futebol. Você tem que ir no camarote de futebol, porque se tu for no camarote de futebol, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Sabe por que você não tá feliz? É muito simples. É porque você não toma champanhe no camarote de futebol. Sabe por que você não tá feliz? Porque você não encontrou a mina com o corpo mais bonito do mundo. Você não saiu com uma modelo. Quando sair com essa modelo, tu vai ser muito feliz. Sabe por que você não tá feliz? Porque você não encontrou uma modelo submissa. Sabe por que você não tá feliz? Porque você não tá indo a festas. E se você não vai a festas, o que acontece? Você enferruja. Você acaba enferrujando. Então é você que está complicando. Você não vai a festas, você não bebe com os amigos, você não fuma cigarro, você não usa drogas. Como é que você vai ser feliz se você não faz nada disso? Ou você não tem filhos. Você não tem filhos, você não é feliz. Ou você tem filhos demais e você não é feliz. Ou você só tem um filho, você não é feliz porque você precisa ter mais um filho. Então, sempre vai ser necessário isso, né? Sempre vai ser necessário você ter alguma coisa. Você vai precisar aí ter alguma coisa para se sentir assim preenchido, né?
E aí você vai achar que você tem que conseguir essa coisa de alguma maneira. Você precisa achar isso aí. E se você não achar isso aí, o que vai acontecer? Vai vir uma pessoa e essa pessoa, ela não encontrou a felicidade genuína, ou ela encontrou em alguns momentos e quando ela encontrou, ela não valorizou isso, ela deixou passar. De repente a mãe saiu do hospital, aí ela chorou ali por algumas semanas, ela chorou por um mês e tal, ela ficou muito agradecida pela mãe ter se recuperado, ou pelo pai, ou pelo avô, ou pelo tio. E passam uns anos, ela não lembra mais daquilo. Aí vai vir pessoas, né? E essas pessoas, elas vão dizer: olha, mas já faz tanto tempo, por que ela tem que lembrar disso? E essa é a grande pegadinha. É a pessoa usando a pegadinha. E aí você diz o seguinte: olha, mas isso aí não é a pegadinha, não. Não é uma pegadinha, não tem nada a ver com pegadinha. Isso acontece. A pessoa ali, ela só não lembra que aquele momento ali foi um momento de felicidade genuína. Que ela realmente vivenciou um momento de felicidade genuína. Ou o pai e a mãe ficaram gripados, ou o namorado ficou gripada. Ficou gripado é bom, né? O namorado ficou gripado, a namorada ficou gripada, e aí ela se recuperou. Aí que eu vejo que é a felicidade genuína. Uma pessoa fica doente e se recuperar. Aí você vai dizer assim: olha, mas que interessante. Então a felicidade genuína é só quando a pessoa ela tá doente. E aí eu vou dizer que não. Eu tô dizendo que um grande momento de felicidade, ele ocorre quando uma pessoa que você gosta tá doente e ela se recupera. O momento maior de felicidade é quando essa pessoa não fica doente nunca. E aí eu não tô pedindo para você agradecer por essa pessoa nunca ter ficado doente. Eu não tô dizendo que você tem que chegar todos os dias com um cartãozinho e dar o cartãozinho para essa pessoa e acordar ela com um café na cama e dar um papelzinho com os dizeres: ó, estou feliz que você acordou hoje. Não, eu não estou pedindo nada disso. Eu não estou pedindo para você ir num culto e ficar todos os dias indo nesse culto e agradecendo. Não estou pedindo isso. E o fato de eu não pedir isso não significa que você não possa fazer de vez em quando uma coisa dessa. E também não significa que fazer de vez em quando vai te trazer aí algum benefício metafísico, algum benefício abstrato. Não, não vou dizer isso não, porque a minha intenção aqui não é essa. A minha intenção é mostrar para vocês que a felicidade genuína, ela normalmente é meio que deixada de lado, né? E quando se trata da existência, que a existência ela é muito pesada, que a existência ela é muito difícil, que a existência aí tem perrengues, que a existência tem problemas, que a existência tem muitas coisas que você não controla, tá? E as coisas que parece que você controla por algum tempo, mas você não vai controlar por todo sempre. Então, essas coisas, né, gente? Você não controla muita coisa. Nesse ato aí de existir, além de você não controlar muita coisa, o que acontece? Você acaba muitas vezes não encontrando a felicidade genuína. Você acha que a felicidade genuína ela está voltada a prazeres. Você pensa que essa felicidade ela é focada em prazeres carnais, em comer sempre a melhor comida. Você acha que o prazer está atrelado a namorar uma modelo,
a namorar um jogador de futebol. Você acha que é morar numa cobertura, é você nadar numa piscina, é você estar sempre cercado de gente famosa e é você ser valorizado como a pessoa mais importante de um ambiente, né? E essas coisas, com o passar do tempo e com a maturidade, talvez elas comecem a mudar um pouco na cabeça das pessoas. Mas normalmente, muitas dessas coisas acabam permanecendo, mesmo com o passar do tempo, né? E esse passar do tempo, o que ele faz assim, de tão diferente? Ele deveria ser uma medida de maturidade, né? Ele deveria ser uma medida importante na sua vida. Ele deveria ser uma medida mais valorizada, porque a sabedoria ainda tem um preço, né, indiscutível. Você não pode comprar sabedoria. Você pode comprar um curso e você pode comprar conhecimento. Você pode comprar aí uma formação. Você pode comprar um curso técnico. Você pode fazer essas coisas, né, gente? Mas a sabedoria, ela não tem preço, né? Ela é adquirida com o tempo. Só que às vezes não é suficiente. Às vezes você acha aí que adquiriu uma grande quantidade aí de sabedoria e quando vê, você não adquiriu essa grande quantidade. Você adquiriu ali uma pequena parcela e você continua, né, preso, né? Você continua de alguma forma se voltando a hábitos antigos. E esses hábitos antigos, né, eles têm uma certa circularidade. É você sempre achar que a pessoa que te escuta, que ela é a pessoa mais importante do mundo. Mas, às vezes a pessoa, ela só te escuta. E às vezes só te escutar não é suficiente. Às vezes essa pessoa ficar ali te ouvindo horas e horas, é como se você falasse com a parede. E às vezes você gasta o tempo de uma maneira melhor, escrevendo. Você vai escrever e quando você escreve, você começa a se desenvolver de alguma forma, né? Você começa a tornar sólidas as suas ideias. Você talvez consiga fazer alguma coisa por alguma pessoa, alguma coisa genuína. Essa pessoa, ela compra seu livro, essa pessoa compra seu artigo, essa pessoa compra seu e-book. E isso aí pode ser uma coisa importante, né? Só que o problema é que às vezes a pessoa compra tudo isso e ela quer aplicar tudo isso aí no dia a dia. E esse ato de aplicar no dia a dia é mais difícil, porque vai ser bastante difícil você conseguir convencer as pessoas do contrário, porque as pessoas, elas vão querer ter prazer com alguma coisa. As pessoas, né, elas vão querer saber se elas vão usar o tempo dela com qualidade e quem sabe ganhar um dinheiro, né, quando elas estão ali aprendendo alguma coisa. E você vai dizer, não, isso aqui talvez não te traga nada. Talvez isso aqui te afaste um pouco dos teus amigos, talvez isso aqui te afaste um pouco da tua família e talvez você pense em se separar depois de você ter contato com isso aqui. E você não sabe realmente, né? Você não sabe realmente se você está disposto a fazer isso. E aí você permanece numa circularidade. Você continua fazendo as coisas como você fazia. E nesse ato de circularidade, o que acontece? Você não se descobre. Você não sabe quem você é de verdade. Você fez muitas escolhas. Você fez escolhas aí importantes durante a vida, fez escolhas erradas, tá? E muitas vezes você chega aí numa terceira idade e você tá meio que arrependido. Porque na terceira idade é que você acredita que você sabe quem você é. E às vezes isso aí é um processo bem difícil, né? Porque você procurou a vida toda se afastar, sei lá, de uma igreja,
e no final da vida você descobre que você precisava estar numa igreja. Às vezes é o contrário. Às vezes você passou a vida toda numa igreja e no final da vida você descobre que você nunca deveria ter frequentado uma igreja. Então essas coisas, elas são doloridas, essas coisas, elas são terríveis, né? E elas fazem parte do ato de existir, né, gente? Fazem parte aí dessa existência humana, que ela é complicada, que ela muitas vezes ela te leva a enlouquecer, a querer cometer loucuras, né? E muitas vezes as pessoas, elas são, de certa forma, conduzidas, né, a cometer alguma loucura. Porque se elas não cometerem alguma loucura, de vez em quando, o que acontece? Essas pessoas, elas podem acabar aí arrependidas, né? Que se tu vai, por exemplo, hoje no hospital e você conversa ali com um paciente que está terminal, esse paciente muitas vezes ele diz que se arrependeu de não ter feito alguma coisa. Ele se arrependeu de não ter levado uma mulher para dançar, ele se arrependeu de não ter passado mais tempo com os filhos, ele se arrependeu de ter ficado muito tempo na frente da TV, ele se arrependeu de ter passado muito tempo num clube, ele se arrependeu de muitas coisas. Só que quando você tenta trazer essas coisas, você acaba meio que nadando contra a corrente, né? Quando você traz esse tipo de coisa para as pessoas, muitas vezes você não tem a remuneração que é adequada, né? Você acaba não sendo compensado como deveria e ainda você enfrenta aí muitos obstáculos, né? Você enfrenta dificuldades na hora de divulgar seu produto, porque você acaba muitas vezes sendo censurado por internet ou então sendo censurado pela miséria existencial que a gente vive. Nós vivemos essa miséria existencial. Então, para você conduzir a pessoa a tentar sair dessa miséria existencial, dessa miséria cultural, dessa miséria musical, só através do conhecimento e também através de um foco maior na experiência humana, né? De você provar o que é bom de verdade, de você começar a partir de hoje a escutar música, de você começar a partir de hoje a ter contato com a cultura, de você começar a partir de hoje a entender que você precisa aí de certos elementos, você precisa se tornar mais sólido tendo contato com esse tipo de coisa, com alguma coisa que é pensada para você se tornar diferente, para você se tornar uma pessoa psicologicamente mais sólida, para você se tornar aquilo que você veio ser de verdade, né, gente? Para você se tornar, não é a melhor versão de si mesmo, né? Sempre vai aparecer aquela pessoa dizendo, olha, você tem que ser a melhor versão de si mesmo. E não é isso aí, não. Às vezes a sua pior versão te possibilita descobrir novas coisas, te possibilita encontrar gente de verdade, aprender alguma coisa. Às vezes esse encontro com a verdade, você passa ali por dificuldades, mas essas dificuldades começam a colocar você em contato com a verdade. Porque de repente você tinha uma vida abastada e essa vida abastada, ela não te ajudava a saber quem você é.
Ela não te ajudava a fazer com que você olhasse para a realidade. Ela não te ajudava a ver quem são seus amigos de verdade. E isso é meio ruim, né, gente? É meio pesado. É meio pesado porque você precisa descer alguns degraus financeiros para você descobrir a verdade. Porque o que te sobra, às vezes é isso, né? Às vezes é fazer essa descida. E tem pessoas que depois disso agradecem. Agradecem quando passam por uma crise, porque quando a superam, descobrem quem são seus amigos. Então a pessoa, ela precisa se quebrar, e quando eu falo se quebrar, não é fisicamente, é se quebrar emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. E nesse ato de se quebrar, ela faz algumas descobertas, né? E é um momento muito difícil, porque a pessoa tem que passar por uma dificuldade muito grande para poder evoluir. Não é uma coisa boa. Ninguém está disposto aí a passar por isso. Você já está numa prisão e ainda tem que passar por dificuldades. Agora vai de cada um, né, gente? Cada um seguir esse caminho, entendendo que a existência ela é complicada, entendendo que não tem uma fórmula mágica, com alguma esperança de alguma coisa melhorar nesse processo. Você mesmo, as pessoas, o mundo. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Somente a esperança, talvez, mantenha a pessoa firme nessa jornada. Não significa que ela vai encontrar recompensas. E talvez a grande recompensa seja o próprio caminho. Seja, né? Se conduzir nessa jornada. Não necessariamente ganhar uma bala no final dela, não ganhar, sei lá, um buquê de flores, ou ganhar um buquê de flores, ou ser homenageado ou não ser homenageado. Não tem alguma coisa no final, né, gente? Não tem isso aí. E quando não tem essas coisas, você fica aí, né, se perguntando, será, né, que vale a pena aí se conduzir numa jornada desse tipo? Será que o melhor não é só ficar fazendo crochê em casa? Será que o melhor não é ir para um bar e jogar sinuca? Será que não é suficiente só ir num bar e jogar dardos? Será que eu não devo participar de competições de ginástica? Você pode se questionar, mas você não vai achar resposta nisso aí. Então isso aqui, gente, não foi feito para você ficar mais motivado, não foi feito para você ficar menos motivado, não foi feito para nada disso. Isso aqui foi feito apenas para você pensar um pouco. Que talvez, pensando um pouco, você consiga aí
encontrar alguma esperança, né? Ou continuar num caminho. Você olha para isso aqui e diz, não, isso aí não é para mim não. O meu caminho é outro. Você pode chegar aqui e dizer que seu caminho é Deus, tem problema. Você pode dizer que seu caminho é vida de luxo. Você pode dizer que seu caminho é andar de skate. Você pode dizer que seu caminho é jogar bola. E não tem problema você fazer alguma coisa e achar que isso é seu caminho. O problema é você achar que seja o que você for fazer, que isso aí vai te trazer muita felicidade. Que você ter prazeres hedonistas vai ser aí a chave para você ser mais feliz. E por um tempo talvez seja, talvez ali por 2, 3, 4 anos seja. Mas você vai encontrar o tédio. Então isso aqui é para quem entendeu que o tédio é uma coisa ruim, né, gente? Isso aqui é para quem entendeu que o tédio ele sempre vai bater na sua porta, né? O tédio todas as vezes vai acabar batendo na sua porta. Isso aí é bem normal, né, gente? Mas apesar do tédio, você precisa saber o que você vai fazer depois de ter tido algum momento de tédio. Eu tive ali um momento de tédio, eu fiquei abalado, porque eu pensei que se eu fizesse uma coisa prazerosa, quando encerrasse o que eu fiz eu ia ficar feliz. E eu até fiquei ali por alguns segundos, só que aí bateu o tédio. E aí eu preciso fazer novamente alguma outra coisa, né? Isso é meio ruim, gente. Mas afinal de contas, é o que tem, né? É o que tem. E você precisa se agarrar a isso, né? Você precisa encontrar aí alguma felicidade, alguma harmonia. Você precisa encontrar alguma paz nesse processo, no que vem depois do tédio. Se você não encontrar, a sua vida vai ser uma circularidade de prazeres. Você não vai achar nenhum tipo de saída. Vai precisar o tempo todo fazer coisas prazerosas. E achar que você precisa o tempo todo fazer coisas prazerosas porque você não conseguiu ficar em contato com você mesmo. Você não suportou ficar algumas vezes só, tentando aprender um pouco sobre si mesmo e tentando aprender um pouco sobre algumas pessoas. Às vezes o ato de ficar só pode ser a coisa mais importante nesse processo de condução a momentos de felicidade genuína. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você recebe aí notificações de novos vídeos que aparecem no canal. Lembrando que eu não ganho dinheiro do YouTube. Quando eu ganho algum dinheiro é através do Pix ou então através da compra de curso. Se você encontrar aí o Pix na descrição, é porque a meta desse vídeo ainda não foi batida. E se você encontrar o curso na descrição, é porque nem todas as vendas do curso foram realizadas. Obrigado por ter ficado até o final. Tenha muitos momentos felizes.